Vamos começar e, entretanto, quem for aderir, vai aderindo. O que é que tu achas? Parece-te bem, Belenda? Sim, perfeito. Olha, antes de mais, eu quero te agradecer o meu convite, estás aqui comigo na Happy Talks. Olá, Helena, boa noite. Eu quero explicar aqui um bocadinho o que é este projeto do Happy Talks. Este projeto da Happy Talks é o quê? Conforme o nosso professor Tal Char, ele está a desenvolver o campo de estudos da felicidade e tem vários contributos. O que ele diz é que explora a felicidade à luz das várias disciplinas. Seja filosofia, seja psicologia, seja economia, teologia, o que for. E ver o que é que elas têm a dizer para com a felicidade. E então, eu decidi criar este projeto para quê? Para além das valências, das disciplinas dos vários convidados de onde vêm, não é? Das suas áreas de trabalho, dar os próprios contributos que eles têm para falarmos e explorarmos aqui um bocadinho a temática da felicidade de forma comum e que acaba por ser transversal a todo o ser humano, não é? Olá, boa noite, Sónia, bem-vinda. Portanto, hoje a nossa convidada especial, muito especial para mim, porque eu conheci a Belenda através precisamente da certificação pronto, dos estudos da felicidade na Happiness Studies Academy e ao qual a Belenda tem ainda por cima, acabou por se ficar como professora adjunta do mestrado de estudos da felicidade com o Dr. Tal, não é, Belenda? Bom, antes de Exato. avançar, o que é que eu queria, antes de passar à tua apresentação, o que é que eu queria mais acrescentar? Para quem não me conhece, e eventualmente para os convidados e para os seguidores da Blenda, eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal. O meu propósito é contribuir realmente para o florescimento humano. Quem não tem claro o que é isto, o florescimento humano, nós vamos, ao longo destas Happy Talks, desmistificar aqui um bocadinho este conceito, mas no fundo é o estado em que a pessoa é capaz de nutrir emoções positivas, atingir o seu potencial e no final atingir os seus objetivos. Para quê? O nosso objetivo supra, que é o quê? Sermos felizes e um bocadinho mais felizes todos os dias. Não estamos sempre a sorrir, não. Isso faz parte da felicidade, é muito importante aceitarmos isto e sabermos lidar, e é exatamente nos momentos das adversidades que isto nos vai ajudar a elevar um bocadinho o nosso set point da felicidade. Depois, sem mais delongas, quem é a Blenda? A Blenda, para além de ter sido a minha colega e minha amiga, é Happiness Manager e Lecture Tour, ou seja, certificada como treinadora da felicidade, está a tirar um doutoramento em Psicologia Positiva, trabalha na área da educação e para tecnologias da educação, que é o que tem a ver tudo com o tema de hoje. Portanto, além de ser professora na área das tecnologias da educação e consultora, que ela também trabalha como consultora num projeto que se está a desenvolver, também já foi coordenadora dentro desta mesma área e, portanto, é alguém que nos pode aqui clarificar as tecnologias, a educação, qual é o impacto que isto tem na nossa sociedade, nos nossos jovens e nos adultos de hoje, que tão assoberbados são com tecnologias por tudo quanto é sítio, não é? Depois, vou começar pela primeira pergunta, aquela pergunta mais importante que é Blenda. Mas se calhar antes de perguntar o que é a felicidade, eu queria que tu nos explicasses um bocadinho como é que foi tu chegares aqui a Happiness Trainer, o porquê, o interesse, o porquê a paixão pelos estudos da felicidade e tornaste adjunta do professor Tal Char, não é? O nosso querido professor Tal Char. Podes nos contar um bocadinho sobre isso? Sim. Ô, querida Dália, primeiramente gostaria de te agradecer, não é, a oportunidade de estar aqui contribuindo para o seu canal, não é, a gentileza do seu convite. Fico muito feliz em poder contribuir para a ciência da felicidade e também para o seu canal, né, para Obrigada, amor. o seu projeto, que é tão importante, não é, tão necessário nesse mundo de hoje. E bom, eu comecei a carreira, né, em psicologia positiva já há 5 anos, não é? Já sempre, como educadora, sempre tive interesse por psicologia, estudamos isso, né, na verdade,
nos anos de graduação. E em 2018 para 2019 eu encontrei o curso do professor Tal, que é o nosso professor, não é? Renomado de Harvard, e vi que ele tinha um curso, uma certificação, não é? Uma pós-graduação totalmente online. E então pensei, bom, agora é minha hora. Eu sempre quis fazer esse curso. Não deu para chegar em Harvard, mas chego aqui pertinho. Então, tomei o curso dele, foi maravilhoso, foi transformador. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele pessoalmente, que o curso dele transformou a minha vida. Porque ele ensina técnicas para você melhorar pouco a pouco, não é? E aumentar os seus níveis de bem-estar. Então, isso foi, assim, muito importante para mim, naquele momento, principalmente da minha carreira, não é? Eu já era educadora, estava como coordenadora numa escola importante de Brasília, e era aquilo, tinha alcançado tudo, mas não me sentia feliz, não é? Então, aquele vazio me consumia. Então, quando eu compreendi quais eram os preceitos da felicidade, comecei a praticar esporte, mudei a alimentação e tudo, sono, tudo começou a mudar. Então, foi muito importante mesmo ter feito esse curso. E Glenda, eu não sei se passou contigo, mas a certificação que nós tirámos, as duas lá com o Dr. Tal Ben-Shahar, ela é longa. Ela é longa, ela demora um ano. Né? E tem que ser, não é? Estamos formando psicólogos positivos, não me venham com curso de final de semana, enfim, não é isso. Mas isso é Dália, Mas isso só é concluir. importante. Sim, eu esqueci de falar aqui boa noite para as meninas que nos acompanham, a Sônia, a Helena. Sejam muito bem-vindas. Sim. Mas sim, Blenda, eu acho que é importante tu passares essa tua percepção de que realmente o investir esforço, porque quer um investimento de esforço, eu acho que existe ainda muito, muito preconceito, muitas questões à volta da palavra da felicidade, muita confusão, mas há uma coisa que é clara, que se nós queremos realmente elevar os nossos níveis de felicidade e bem-estar, nós precisamos de investir realmente nisso e levar isso quase como uma prioridade. Ou seja, não é quase, ou seja, da mesma forma que a gente tem determinados objetivos, por exemplo, na área profissional, na área familiar e social, este é o nosso objetivo pessoal que nós temos que colocar como um dos primeiros. E isso demora o seu tempo e requer realmente investirmos em nós, nos autodesenvolvermos e tirarmos formações para irmos compreendendo a profundidade do tema. E lá está, a não acabar por cingir, eu vou fazer uma formação no fim de semana. E, ok, já fico transformada. Não, nós, neste caso, tivemos um ano em que o curso basicamente era muito mais prático, ou melhor, eram as duas coisas, pronto. Mas tinha tanto de prática como de teoria. E só no fim de tu aplicares a prática e refletires sobre ela é que realmente as reais mudanças começaram a acontecer. Não sei se isso se passou contigo ou não. Exato, Dália, é precisamente isso, porque eu brinco assim com os alunos, né, do mestrado hoje em dia que a ciência da felicidade, ela não, praticamente não existe sem a prática. Elas andam lado a lado. Não adianta saber, estudar a teoria, isso aqui faz sentido, isso aqui vai elevar meus níveis de bem-estar. Se você não praticar isso com regularidade. Então, a ciência da felicidade, além da teoria, ela vem atrelada à criação de hábitos. Criação de hábitos saudáveis. Então, basicamente por aí. E as mudanças vêm ao longo do tempo, não é estudei hoje, apliquei amanhã e já estou feliz, não é isso. Você não vai ver nenhum psicólogo positivo recomendando isso e falando sobre isso, porque não, elas vêm com o tempo, né? A prática faz a perfeição. Olha, eu vou partilhar uma coisa contigo. Eu não sei se te aconteceu, se tiveste um caso similar ou não, mas eu quando comecei a dizer a amigas minhas que estava a estudar felicidade, e utilizava assim uma forma mesmo simplista, dizer, não, eu agora estou a tirar um curso de felicidade.
Houve uma amiga minha, que lembra-me, nunca mais me esqueço, foi logo no princípio, disse assim, então ai de ti, que eu te vejo triste. E eu quase que me fez lembrar a história que o professor contou sobre Sim, um colega do aluno dele. Tipo, então eu ouvi dizer sim, que você é uma responsabilidade. Então, olha, agora está aí, olha assim. A subir o meu amigo triste. E ele, não. E eu assim, sim, mas não. Mas eu vou chorar, a rir, vou ter os meus desafios, vou ter os meus problemas à mesma. Agora, a forma como eu vou lidar com eles, como eu vou conseguir ultrapassar, é diferente. Ou seja, é como o sistema imunitário, não é? Quer dizer, nós temos um sistema imunitário. Não é que a gente não fique doente, a gente vai ficar doente. A diferença é que recuperamos com muito mais facilidade, não é? Agora, exato. mas tu estás aqui para falar tu, não sou para falar eu. Blenda, amor, diz-me uma coisa. O que é felicidade para a Blenda? Como é que a Blenda, se eu dissesse assim, Blenda, dá-me a tua definição de felicidade. O que é que tu nos dizias? Sim. E Dália, geralmente, né, quando a gente vai dar palestra sobre isso, essa, né, é uma pergunta que vem. E uma vez eu estava numa livraria, não é? Uma loja para comprar livros, e o senhor me perguntou: e a felicidade? Então me dá a definição de felicidade com uma palavra. Eu falei, nossa, quanta generosidade! Como que você explica a experiência humana, algo tão belo, profundo em apenas uma palavra? É impossível. Então, e essa também é a pergunta de 1 milhão de euros, né, Dália? Nada mais, nada menos, tá? Sim. E bom, existem algumas definições, não é? A felicidade é estudada já há mais de 2000 anos, desde Aristóteles e Platão, e Aristóteles dizia que a felicidade ela é alcançada através da prática das boas virtudes. Então, uma vida justa, uma vida bondosa, né, em geral, traria felicidade. Hoje em dia, a gente estuda em vários campos da ciência e hoje em dia entendemos que a felicidade ela é um estado emocional que ele cita alguns sentimentos como alegria, né, satisfação, plenitude. Né? Eu vou trazer uma perspectiva que é da psicologia evolutiva do professor Dr. Von Hippel da Universidade de Queensland na Austrália, não é? Ele e seus pesquisadores têm a teoria de que a felicidade é, na verdade, um presente da nossa evolução. Não é? E que toda vez em que nós tivemos a oportunidade de sobreviver mais um dia ou procriar, não é? Assegurar que nossos genes viveriam mais um dia ou seriam, né, repassados, nós recebíamos descargas de hormônios do bem-estar. O que isso significa em termos práticos? Toda vez, então, que você vai comer, não é? Vai se deliciar ali, você recebe uma descarga de dopamina, por exemplo. Né? Você ficou feliz, você sabe que você vai sobreviver pelo menos mais 4 horas naquele dia. Toda vez que você está com pessoas que você ama e que amam você, você se sente bem, você tem a liberação de ocitocina, né? O hormônio do amor, da confiança. Quando você se exercita, ou quando você resolve um problema, ou aprende uma coisa nova. Tudo isso nos ajudou enquanto, né, espécie, e é por isso que recebemos essas descargas, né, de hormônios do bem. E então, por isso é que a professora que tu disseste diz que é o presente, que a felicidade é um presente que nós temos. E faz sentido. Faz sentido porque realmente é o que tu dizes, ou seja, eu tenho o abraço do meu filho, eu estou com o meu filho, eu sinto amor, a minha oxitocina bem, eu tenho uma conquista, hum, a minha dopamina aparece, eu dou um abraço ao danço, ao rio e as minhas endorfinas vêm. A seguir, eu dou a gratidão e a serotonina aparece também, né? E portanto, são nestes pequenos gestos, nestas pequenas coisas que somos depois presenteados com o quê? Com a felicidade. Exato.
Bonas. Olha, muito bom, gostei, gostei. É diferente da perspectiva, né? Sim. Muito bem. E tu disseste que era a ótica que é evolutiva Psicologia evolutiva. e evolutiva. Uhum. Sim. Ok, boa. Bom, e agora irmos diretamente para aqui para o problema que a gente trouxe, que era o quê? A felicidade e a tecnologia. Isto tem sido um desafio constante e cada vez mais nas escolas. E eu digo nas escolas porque eu tenho um filho pequenino, não é? E este meu filho pequenino anda-me a pedir, com 10 anos, um telemóvel, porque os amiguinhos deles, todos na escola, têm um telemóvel. E eu não quero lhe dar um telemóvel e já lhe disse que não é por homem não poder dar, é pelo bem-estar dele. E acho que ele consegue compreender, porque já vem ouvindo falar destes assuntos também há alguns anos, né? E então eu acho que ele já foi integrando assim. Quando for realmente necessário e útil para nós damos. Enquanto não for, não vale a pena. Tu tens todas as condições e os tempos livres é para usufruir do tempo que tu tens para com os outros. Então, isto, um bocadinho da tecnologia na ótica das crianças, mas depois temos os adultos em questão cheios de mensagens, cheios de WhatsApp, cheios de mails, põe no telefone, põe no telemóvel, mais os mails no trabalho, estão a falar com os miúdos, mas não estão com os miúdos porque estão a fazer qualquer coisa com o equipamento eletrónico, seja um tablet, seja um computador, o que seja. A pergunta que eu te faço é, afinal de contas, a tecnologia é uma parceira, na tua opinião, uma parceira ou é um desafio para a nossa felicidade? E, Dália, essa é uma ótima pergunta, porque é muito fácil, não é, entrarmos em dicotomias e está super em voga isso. Eu dou palestra nas escolas exatamente sobre esse tema. Muitos pais me perguntam quando que eu posso dar um celular, não é, um telemóvel para o meu filhinho e tudo. E e as soluções são variadas, não é? Enfim, a gente tem que estudar cada caso com atenção. Mas eu, né, sou formada em tecnologia, dou aula sobre isso e assim a importância mora em educar para usar a tecnologia da forma correta, com consciência. Não é? A tecnologia é apenas uma ferramenta, não é? Ela é uma ferramenta para a mente e para o coração humano. Então, por isso que precisamos estar conscientes de como utilizar e quais são as nossas intenções ao utilizá-la. Quando não temos consciência, quando não temos certeza das nossas intenções, aí é que, né, caímos no mundo que estamos hoje. Não é? E a tecnologia, ela tem nos ajudado a alcançar feitos inimagináveis até o momento, né? Enquanto espécie humana, assim. Ninguém aqui quer voltar para a caverna, comer carne crua, passar frio. Eu mesmo não quero. Nem me chamem, nem me perguntem novamente. Mas, assim, é importante ter consciência, não é? Então, assim, o uso acelerado das tecnologias e também o uso focado em prazer, entretenimento. Então, as pessoas ficam ali entorpecidas, a horas a fio, não é? Isso não faz bem. A tecnologia usada especificamente para ter lucro também não tem intenções boas, não é? Tudo isso contribui para, por exemplo, maiores níveis de ansiedade, isolamento, solidão, depressão, né? Então, e isso não está sendo experienciado só por jovens, tá? Não só por crianças, são todas as idades, é uma questão generalizada, né? Sabes que eu às vezes encontro determinados, às vezes eu vou a determinados sítios e eu adoro falar, mas eu gosto muito de ter os meus momentos de observação e dou-me conta que tu tens famílias, e quando eu estou a dizer famílias de 4 membros ou de 5 membros, e tu tens momentos em que tu olhas e estão mais preocupados com a tecnologia, com o que é que tem que fazer do que a pessoa que está ao lado. Até parece que chega a um ponto que eles não sabem conviver. Sabes? Parece que não tem tema de conversa, a conversa não é tão não estimula da mesma forma como, sei lá, estar a ver as notícias do Instagram, ou estar a ver as notícias do YouTube, ou estar a ver um podcast qualquer. Ou seja,
que não existe tema de conversa que seja prazeroso ou que tirem prazer. E porquê que achas que isto acontece? Hum, excelente, Dália. Eu tenho visto isso também, e é muito dolorido para mim, como educadora, ver isso, porque aí eu compreendo como os meus alunos chegam em sala de aula. Eles chegam desejosos de atenção, de carinho, de abraço, sabe? O que é um amor, eu amo, não é? Mas porque eles infelizmente, não estão tendo em casa. Não é aqui para colocar ninguém na cruz, não é isso. Eu entendo, os pais trabalham às vezes em dois, três trabalhos, tem que estar conectados o tempo todo, não é? Para ganhar um salário digno para poder, não é? Pagar tudo, dar uma vida digna para a família. Então, assim, é difícil. Os tempos, né, estão diferentes hoje em dia, não é? E a tecnologia ela é muito encantadora. A gente quer, né? Tem sempre uma coisa interessante no Instagram, tem sempre um vídeo que eu ainda não vi, não é? Enfim, muitas vezes eu vejo assim, por exemplo, eu fui numa festinha de aniversário. Tinha um menininho lá, acho que de 5 anos. Ele passou a festa inteira. Eu, como educadora, estava doida para brincar com a criança. Mas ele passou a festa inteira no tablet dele. Não é? Só vendo, só jogando e tudo. E foi muito. Ninguém estava interagindo com aquela criança, né? Então, passamos ali 2 horas sem interação com aquela criança. Eu fui, né, até para brincar, mas ele estava tão focadinho, não queria muito. Mas o que que acontece? Eu vou te mostrar um panorama, antes e depois. Anos 90, não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada. As crianças eram o centro da atenção, né? Centro da festa. Se tinha uma festa com 20 adultos, tinha uma criança, essa criança ia receber toda a atenção, e beijinho, e mimo, ia brincar, ia fazer coisa, e a gente ia, né, se deliciar ali, rir e tudo. 2020, essa criança está no cantinho assistindo um vídeo, jogando um jogo, algo assim, e só não recebendo nenhum tipo de atenção, não tem interação visual, não tem nenhum tipo de educação emocional, educação social, de como se portar, de como sentar, de como interagir, o que é engraçado, o que não é, né? O que é apropriado, o que não é. E isso está se perdendo completamente. Não é? Então, as crianças estão crescendo voltadas para a tela, não sabem se relacionar, não sabem, não é? Não estão aprendendo, não é que não sabem, não estão aprendendo as nuances básicas né, da interação social, e isso está se tornando um problema, né? Tem ansiedade social, né? Então, e ou seja, Glenda, não sei se faz sentido, mas eu acho que faz, que é estas crianças que, no fundo, não sabem o que é o toque, e olha, eu, por exemplo, no meu projeto da Oficina Ser Mais Feliz, um dos resultados incríveis que deu, e que bate exatamente o que tu estavas a dizer, era o quê? Os abraços. Uma das coisas, uma das perguntas que lhe fazia no inquérito era o que é que tornaria o seu dia escolar melhor. Havia várias opções, uma das opções era um abraço. Incrivelmente, no princípio, desde o primeiro dia ao último, houve um aumento. Eu não te quero mentir, mas aquilo era, imagina, de 27% para 63% aqueles que passaram a valorizar um abraço. Ok? Olha que E os que maravilha. pediam um abraço. Era exatamente isto. Ou seja, ao princípio parece que não sabiam, não havia aquela competência. Ok, mas como é que. E depois, quando tu tens crianças a dizer que eu tenho um abraço em casa, eu tenho um dia, passou um dia e recebeu um abraço. Eu farto de dar um abraço aos meus filhos. Meus filhos chegam ao pé de mim e dizem assim: Olá, boa noite, Raquel. E chegam ao pé de mim e dizem assim: Mãe, dá-me um abraço. Eles pedem um abraço, eles aprenderam a pedir um abraço. E eles sabem que precisam estar 20 segundos abraçados à mãe para começar a libertar determinadas hormonas, entendes? E isto é Exato. bom e eles procuram. Agora, se uma criança não é ensinada, se não lhe explicam, se ela não. Pior,
Eu costumo dizer que existem as minhas fases de transformação, que elas começam por 3 patamares, que é, a primeira é, eu preciso de entender que realmente o que é que está a passar. Tenho ou não tenho um abraço. Depois a seguir, eu vou para a fase a seguir, que é o quê? A compreensão, que é o que é que aquele abraço influencia ou não influencia. Eu, quando passo do entender para o compreender, chego ao patamar a seguir, que é a reconhecer a importância que aquilo tem em mim. E eu aí estou em condições do quê? De aceitar. Sim, eu realmente percebo, compreendo e reconheço que um abraço é importante. Quando chega a parte da aceitação, até eu quero um abraço. Vamos Sim, fazer. exato. Entendes? Sim. Então, esta é uma estrutura que eu criei na minha fase de desenvolvimento da infelicidade para a felicidade, o que é que me levou à transformação, e que houve mesmo esta necessidade. Ok, eu entendi que alguma coisa não estava bem. Depois eu compreendi, comecei a escavar mais fundo e compreendi, mesmo nas crianças, que é, ok, eu agora estou com o tablet, eu entendo que não tenho contacto humano, mas será que eu compreendo o que é que isto tem por trás? E depois, com a seguir, tu vais e dizes assim, eu reconheço, epá, espera lá, então eu tenho uma Virginia Satir, que estudou, ou não sei quando, que diz assim, tu precisas ter 12 abraços por dia para cresceres, Sim. e tu sobrevives. Ora, uma criança que está constantemente com ecrãs à frente, que os próprios pais, ou que o próprio adulto, nem ele se sente à vontade para dar um abraço, tu tens isto. Tu tens pessoas de faixa dos 40 ou dos 50 anos, e já nem vou mais para a frente, em que tu chegas e te aproximas e a pessoa, olha, quase que parece que fica sem jeito. Não sei se já te aconteceu, não sei se já te aconteceu isto, olha. Acontece com mais frequência aqui na Europa, mas no Brasil a gente abraça mais. Eu acabei de ir agora, né? Exato, porque eles são mais calorosos. Mas aqui em Portugal, calma lá, espera lá, Não, aqui já está em melhor. Portugal todo mundo abraça também. É mais os países mais nórdicos, não é? Sim, é Mas é verdade. um bocado esta questão que tu estavas a explicar, que é, nos anos 90 tu tinhas a criança que era o centro de atenção, toda a gente ia, abraçava, tocava, dava, estimulava ela a desenvolver determinadas competências, e nomeadamente as de conexão, não é? Mas não seja porque nem É, de interagia, tu agora e isto é realmente o que tu estás a dizer, nem sequer é condenar, porque a vida dos próprios pais, a vida dos próprios adultos, sejam pais, sejam tios, sejam avós, não importa aqui, está tão assoberbada de coisas a fazer, de informação, que vem constantemente, agora é preciso fazer isto, agora é preciso fazer aquilo, depois tens o trânsito, depois tens 50 mil coisas para fazer, onde é que é o tempo? Espetas um equipamento nas mãos da criança, e é verdade. Eu, se quiser ter uma tarde tranquila, eu sei muito bem, e se eu não quiser ouvir os meus filhos, eu sei muito bem o que fazer. Olha, toma lá o telemóvel, toma lá. Olha, ninguém os ouve. Ninguém. não dá um pio, como a gente fala. Parecem uns chatinhos. Pudera. A Sim, questão é que os próprios adultos estão neste estágio. E isto continuando, tal e qual, e é o que estavas a dizer, tu tens depressões, tu tens a solidão, porque se tu não convives, se tu não tens relacionamentos, o que é que vai acontecer? Vais-te isolar? E isso é saudável? E isso contribui para o teu bem-estar? Difícil. Então agora vou-te fazer a pergunta a seguir, que é, o que é que pensas sobre a dependência da tecnologia e o impacto que isto tem na nossa saúde mental e, subsequentemente, a nossa felicidade? sim. Itália, esse é um tema muito delicado, tá? Eu vou trazer aqui realmente com todo carinho, com toda delicadeza, tá? E de forma alguma o que estamos mencionando aqui não é para magoar ou, né, ferir, apontar algo, não é? Mas simplesmente são fatos que estamos observando enquanto pesquisadores, enquanto educadores, enquanto psicólogos, não enfim. E foi muito bom você ter perguntado isso, porque vai servir de informação para o seu público, para pais responsáveis, porque essa questão da dependência tecnológica, ela assim, não, os pequenos não são os privilegiados, vale? Infelizmente. Não é? Não houve uma educação generalizada quando fomos introduzidos a diversos tipos de tecnologia,
E agora, né, temos certos tipos de dependência, não é? Vou fazer então um panorama desde a idade mais tenra até os seniors, os 60 plus, como dizemos agora, 60 mais, não é? Então, assim, por exemplo, como educadora, eu tenho visto muito isso nas escolas, não é? Essa geração, essas gerações que estão chegando, elas são muito diferentes, elas têm baixa resiliência. Eu tive um aluno que estava, né, adicto, como eles chamam agora, não é? Tinha um vício, com 11 anos de idade. Ele estava adicto, não é, de jogos, videojogos, acho que aqui em Portugal, não é? 11 Videojogos, anos? 11 anos. Ele já chegou ali, não é? Então, perdia noites jogando, a situação estava já incontrolável. É um tema delicadíssimo de se tratar com os pais, mais difícil de tratar com a criança, porque ela não entende, ela não percebe. E o que acontece? Os jogos, né, qualquer tipo de adição, né, de um vício, ela, estou usando o termo técnico, né, adição, Sim, sim, obviamente ela aditivos. modifica suas conexões cerebrais e elas, numa idade tão tenra, ela tem total chance de se prolongar para o resto da vida, não é? Então, por isso a importância de colocar limites de tempo para jogos, para tela, para redes sociais, tudo, não é? E assim, deixa eu só ver aqui. A saúde dos olhos também das crianças é impactada logo cedo. As telas têm uma distância mínima que elas precisam estar, não é? Dos olhos dos pequeninos. E os jogos, os desenhos, tudo que eles assistem online, eles têm muito. A Ilza entrou aqui, tudo bom, Ilza? Vamos te ver. Os jogos, eles têm métodos, mecanismos de recompensas rápidas. Ou seja, a criança está assistindo aquilo e é uma. Como que eu posso te dizer, descrever isso? É uma eterna excitação, sabe? Eles ficam animados, é coisa nova o tempo todo. E nada Então na nós vida é podemos, assim. desculpa, nós podemos comparar essa excitação que tu recebe, a recompensa que o menino recebe ou que o adulto recebe quando está a ver essa tecnologia porque lhe dá montes de estímulos, a estar constantemente a comer chocolate. Exato. É como se fosse constantemente. Exatamente. Constantemente comendo chocolate, só que, enfim, não é físico, né? É só Sim, mental. sim. Não é? Ou Ou seja, sorvete, que é melhor ainda, mais gostoso está a saber ainda. bem, está a saber bem, está a saber bem, está a saber bem, nunca mais para. E depois sabemos as consequências que isto dá. Mas Sim, foi uma boa, agora foi uma boa comparação que me lembrei. É exatamente esse estímulo, esse prazer, essa satisfação imediata que depois, a longo prazo, tem grandes impactos. exato. E impactos negativos, né? É importante ressaltar. Então, mandar aqui um beijinho para Isa, saudade também, querida. Isa é educadora também no Brasil, trabalhamos juntos muitos anos. Ela Obrigada por conhece estarem aqui muito bem connosco. essas questões. E aí, por exemplo, essa questão das recompensas rápidas, não é? Nada no mundo real tem, vai na velocidade 2, duas vezes, não é? Nada você se passa na sua vida na velocidade 2 do YouTube e nada também te dá recompensas rápidas e constantes. Essa nova geração é uma geração que eu percebo que é, os jogos e tudo, eles não ensinam a perder. Então, é uma geração que infelizmente ainda não recebeu, não perdeu, sabe? No joguinho, no futebol e tudo. Então, a resiliência é mais baixa. Então, quando eles passam por uma questão, um problema, isso A atinge adversidade. muito, não é? Então, até os gerentes hoje, quando eu converso com gerentes, eles falam: essa nova geração, eu tive que dar um feedback para uma nova funcionária e, enfim, tive uma situação muito complicada, não é? Então, assim, é importante que nós, dentro da área da educação,
estejamos conscientes disso e ensinemos, não é, essa nova geração a consciência emocional, educação emocional, inteligência emocional, para poder lidar com essas questões da vida, né? E já quando passamos dessa idade, termo, não é, para a adolescência, redes sociais, porque todo mundo quer estar, né, na rede social, e aí vem o que eu chamo de ditadura da beleza. Para você ser bonita, você tem que estar no padrão. Primeiro, que não existe um padrão, né, de beleza, não tem que existir. Segundo, os meninos também tem que estar. 14 anos tem que estar todos, pelo menos no Brasil, essa é a realidade, todos fortes, não sei o quê. Não existe, você não nasce já Arnold Schwarzenegger, nem Arnold Schwarzenegger não nasceu daquele jeito. Mas é isso que é passado, né? Então é muito cruel, porque isso impacta a autoestima, impacta como eles se percebem no mundo, isso gera isolamento, então é bem mais complicado, né? Até porque Na- nós não conseguimos estar bonitos 24 horas por dia, não é? Quer dizer, tu dormes, acordas despenteado, não é? Tipo, há dias que, o que é que se passou aqui? E se tu, quando eu digo tu, ou seja, se a camada adolescente, jovem, começa a olhar, não, não, mas espera lá. Então, mas aquela que eu sigo está sempre bem. Seja de noite, seja ao meio-dia, mas eu tenho algum problema. Então, eu é que não sou bonita. Lá está, a minha autoestima vai lá por aí abaixo. Exato, E começo a viver no mundo utópico. No final do dia, é um mundo que não existe, não é uma realidade. E se não é uma realidade, para mim, o segredo da felicidade é realidade. exato, Ora, se não é uma realidade, eu automaticamente vou influenciar a minha, a minha, a minha felicidade, mas para o limite para baixo, para o limite negativo. Não é para o limite positivo. Aquilo não está a ajudar em nada. E isto é importante. Então, o que é que tu dirias a um jovem? O que é que tu dizes aos teus educandos? Hum, já falaste dos pequeninos, tu vais continuar até aos adultos, até a terceira idade, ainda não vou. Mas o que é que tu já dirias para uma criança pequenina e dirias agora para estes da camada mais jovem, que vivem das redes sociais? O que é que tu dirias? sim. Então, a questão vai ficando cada vez mais complicada porque todos os outros colegas, né, da classe usam as redes sociais indiscriminadamente, vamos dizer assim. Então, porque eu serei o injustiçado que só posso usar durante uma hora, não é? Mas é importante. Minha casa, minhas regras, não é? Então, é colocar, ok, você vai poder usar a rede social durante uma hora e as regras são, você usa para trabalho, para se educar, para isso, para aquilo. Não é para ficar postando foto sua, não é de forma alguma para postar foto de nudez, não é para buscar isso também e tudo. Então tem que ter uma educação sobre como utilizar é, as tecnologias, não é? Um beijinho, Ilza. Muito bom Isa, ter aqui. obrigada por estar aqui connosco. Sim. Então, seria isso, não é? É ter regra, é ter hora, é ter guia de como usar, não é? Quando você Ou tira a seja, carta de motorista, você é ensinado como utilizar. O carro é uma ferramenta, assim como a tecnologia é uma ferramenta. Então, assim, você precisa saber quando que para, quando que, né? A quantos quilômetros por hora eu posso ir, não é? Eu não posso dirigir alcoolizado. E assim, por aí vai. É a mesma coisa com tecnologia. boa. Então, queres continuar até Assim, a vida adulta, né? E bom, já na vida adulta, essa questão do uso, não é, da tecnologia, ela já passa por outros pontos. Por exemplo, se esse adulto ele não está inserido em atividades sociais, não está ali com amigos próximos ou familiares, há o grande risco dele acabar se isolando, não é? E nisso, ele tá, então, fica no limbo eterno do Netflix, não é? Porque nós precisamos estar em movimento, não é? Nós não fomos feitos para ficarmos deitados durante 6 horas, não é? Um fim de semana.
E aí também as pessoas começam a engajar em jogos online durante horas a fio, viram à noite, né, a falta de sono, a falta de sono, desculpa, né, pode gerar insônia, pode gerar outros distúrbios do sono, né? No caso das mulheres, tem uma correlação grande entre depressão e ansiedade com gastos extensivos. Essa é uma pesquisa nova que está, recente, que está saindo sobre a correlação entre, não é? Hoje nunca foi tão fácil. Só basta com um clique você entra na Amazon e compra muitas coisas. Eu já vi pessoas que gastavam mais de US$ 5.000 por mês no Amazon. Então, gente, o que essa pessoa tanto compra no Amazon? Não É é? verdade, eu também já me apercebi. Uma das coisas e o que eu acho que acaba por ser um comportamento também aditivo, que é, na idade adulta, as compras. Ou seja, ir buscar aquele prazer imediato no comprar. Exato. Mesmo, não importa. Ou seja, esses 5.000 dólares que tu estás a dizer, faz-me sentido e faz-me recordar algumas situações que já presenciei e que realmente é um dos problemas da idade adulta da tecnologia em si e que pode criar dependências muito complicadas e É, problemas da consumo e problemas de consumo, que depois o adulto vai viver com vai. Olha, bem observado, muito bom, gostei. Obrigada. obrigada, querida. Não, isso é pesquisa recente, né? Que saiu foi acho que em 2022. Não é? Isso aumentou durante a pandemia e agora eles estão vendo essa correlação. Ou seja, nós precisamos cuidar da nossa sociedade, não é apenas cuidar dos pequeninos, é cuidar de toda a sociedade, apoiar, estarmos juntos, não é? E educar sobre o uso das tecnologias. Se você tem como é que se diz, um grupo forte de amigos, de familiares ali, as pessoas vão falar, peraí, você está comprando muito, calma lá, sabe? Vamos. Então, essas pessoas te ajudam, mas se você está removido, né, de um ambiente social forte, então aí fica mais fácil, né, entrar cada vez mais fundo nessa questão. E agora na fase sênior, né, os 60 a mais, o que a gente tem visto é o perigo de cair em fake news, não é? Notícias falsas, que assolou o meu país, assolou o Brasil, infelizmente os Estados Unidos também. Ou seja, o que acontece? Um país com uma educação falha e alto uso de tecnologia. As pessoas, né, não sabem, não têm leitura crítica, o que recebem acreditam, e aí, enfim, né, a questão fica muito mais séria. Você ia falar algo? Não, recentemente, não foi assim há tanto tempo, e volta e meia acontece sermos alertados para isto, por exemplo, os próprios sites dos bancos pronto, lá está, serem corrompidos e depois roubam e criam uma série de problemas às pessoas. E atenção, Glenda, não significa que sejam pessoas que sejam só pessoas sem literacia, porque Não, as próprias pessoas que têm literacia caem nestas questões. Porque exato, é tão rápido e é tão similar a aparência de que aparecem as páginas que tu automaticamente vais e fazes. Ou que alguém te liga e diz dois ou três dados que por acaso foi buscar num sítio qualquer e que tu acabas por dar os dados porque confias naquilo. E isto é complicado. exatamente. E, Dália, precisamente, esse era meu próximo ponto. Não apenas fake news, mas links que são, né, advindos de golpistas. Então, nossa, durante a pandemia, então, no Brasil foi uma farra. Era golpe em cima de golpe, links e e-mails, enfim. Então, a gente precisa saber que existem golpistas, tanto no modo, né, no meio físico, quanto no meio online.
e eles estão ali para se aproveitar de algum furo, não é? Quer que não lemos por completo toda a informação, algo assim. Então, assim, é muito sério isso. Conheço várias pessoas que já caíram, não é, nesses golpes. Eles vêm de todas as formas, de todas as cores, que fica difícil de distinguir, não é? Então, isso tem acontecido muito. E isso eu falo mais para a idade sênior, mas isso acontece em todas as fases. Então, E assim, isso acontece muito, ou seja, já experienciaste muito, por exemplo, as pessoas desta terceira idade, como acham novidade, às vezes eu vejo o meu pai, por exemplo, com o meu filho, a dizer, olha lá, como é que isto se faz, ou como é que aquilo não se faz. Neste caso, por exemplo, também a falta de alguém que lhes ensina a utilizar, ou terem pessoas disponíveis para, ok, faz por aqui, porque senão isto depois vai levar a erro e pode acontecer alguma coisa, ou pode subscrever alguma coisa que não funciona. Ou seja, este é o grande problema, o grande desafio da terceira idade. No final são notícias falsas, lá está, links maliciosos e depois a falta de literacia que há e disponibilidade que alguém ensine de forma confiável de como usar a tecnologia em si. Estes são exato. os desafios da terceira idade. Exato, Dália. E é muito importante isso aqui agora que eu vou falar. Tudo isso acontece e tem acontecido porque nós temos agora cada vez mais uma sociedade que está fragmentada, né? Antes tínhamos todo fim de semana um almoço em família, não é? Encontrávamos também no meio da semana, tínhamos tempo para encontrar, tínhamos tempo para estar com a nossa família, pelo menos o núcleo ali. Hoje já não se tem. Tá todo mundo, né, separado, cada um nas suas caixas, né, nos seus apartamentos, poucas vezes nos vemos e tudo. E a falta, por exemplo, a tecnologia veio e ela não veio acompanhada de um treinamento, não é? E o isolamento social atrelado à falta, né, dessa educação que não chegou para a gente, pode gerar isso que a gente tem observado. Então, assim, não é para apontar que algo está acontecendo, não, é porque realmente também somos vítimas, precisamos buscar educação e precisamos estar unidos em ambientes sociais saudáveis. Esses são dois pontos que precisam acontecer para não cairmos em golpes e, enfim, estarmos suscetíveis aí à ansiedade, depressão, né, do isolamento. Isso também é um facto que se cada vez mais tem verificado, e acho que isto é a nível geral, não é só a nível de Portugal e ao Brasil, que que as famílias estão mais fragmentadas, as tuas relações não existe tanto convívio. E o facto é o que tu estás a dizer, se calhar em 1990 estava tudo junto e pedíamos, olha, explica-me lá como é que fazes isto, como é que fazes aquilo, e dentro do teu núcleo seguro e de confiável, iam-te explicando. O facto destes próprios afastamentos das pessoas, até isto leva, ou seja, não ajuda, por exemplo, a esta problemática da tecnologia. Exato. Que se tivéssemos mais tempo juntos e a conviver, por exemplo, ao fim de semana, abertos atenção, uma coisa é estar junto, outra coisa é estar junto e aberto não é? Inclusivamente uma forma de amenizar este tipo de problemáticas que vêm advindas da tecnologia. Exatamente. Exatamente. A fragmentação da sociedade nos torna vulneráveis, nos deixa vulneráveis. Nós não fomos feitos para estarmos isolados, sozinhos. Fato. Então, quando estamos sozinhos, sentimos um vazio, queremos suprir esse vazio. Qual é a forma mais rápida de suprir um vazio assim? Ah, eu vou ali, moro aqui do lado do Colombo, eu vou ao Colombo e passeio e compro uma coisa que eu nem precisava. Eu não, tá? Mas digo assim, no geral. Então é isso, né? Então, é uma questão. É verdade, é o consumo. Então, resumindo,
aqui, que isto é muito, muito importante, resumindo aqui para quem nos está a ouvir ou quem nos vai ouvir mais tarde, é das várias gerações, e vamos parti-las aqui em 4, não é? Estamos a falar a geração das crianças, que vão mais ou menos até os 12, 13 anos, em que qual é o grande problema aqui das tecnologias? Os jogos, os comportamentos aditivos, ligado à recompensa imediata de ter prazer constante. Isto reflete-se no quê? Na falta de resiliência, saber lidar com um não, saber lidar com a frustração. Por isso é que cada vez mais temos dificuldade em ligar. Se tu não dás imediatamente uma coisa que uma criança pede, faz logo uma birra. Oi, Mas então, não, sempre foi assim, não é? Agora o problema é que agora não, pera. E essa é uma questão, não é? pronto. Então esta é a primeira parte, ou seja, temos o problema do quê? Dos videojogos, do tempo incontrolável que se lhes dá e que isso não ajuda de todo. Depois tens a camada jovem, os teenagers e os jovens, não é? Problemas, redes sociais, em que é tudo bonito, em que a minha autoestima, das duas uma, ou estou sempre bem e tenho a minha autoestima lá em cima, ou se não estou, lá vai ela e começa a ver a imagem falsa, que é mesmo assim, de uma realidade que não existe, que é tudo bonito e tudo belo, e começa-me a comparar e isso influencia, lá está, a autoestima, a autoconfiança, o amor próprio, que as pessoas, que estes jovens, digamos assim, que acabam por não ter, e isto é impacto disto. Adultos, consumo. Qual o Um problema? deles é o consumo, não é? Isso é o Existem outros, Dália, até que eu não mencionei, mas, por exemplo, tem agora a adição à pornografia. Aí, ou também ah, os sites, aplicativos, aplicações, né? Em português é diferente, né? Apps de relacionamento. Ah, É pois um é! mundo sem fim isso, sabe? Então, assim, a gente não consegue mais se relacionar né, pessoalmente, então vamos ali para os aplicativos, são milhares de mensagens, é uma bagunça, dale, meu Deus do céu, não quero entrar, sabe? O que gera muita ansiedade para as pessoas, então, assim, são vários outros, não é? Sim, Fatores ali contribuindo. mas esse é outro, exato. Ou seja, eu já encontro as pessoas, eu não vou estar com as pessoas para as conhecer. Não, eu encontro já através dos aplicativos e já faço uma relação à distância. Ou seja, já não tendo, já tendo a própria realidade um bocado distorcida, porque uma coisa é quando tu vês alguém, não é? A linguagem verbal, a linguagem não verbal. Por exemplo, vou contar aqui, quando a gente as duas se conheceu, nós já tínhamos falado uma série de vezes ao longe, não é? Epá, mas nós por acaso encontramos no Colombo e soube Sim, muito bem aquele abraço. sim. Não há como, não há, é completamente diferente, não há comparação. E então, sim, ou seja, é preciso ter cuidado com este tipo de consumo também, para depois não teres o reverso da moeda. Depois a terceira idade, que a gente falou. Pronto, são aqueles 3 pontos principais, né? As fake news, os enganos, os seres, digamos assim, realmente cair em fraude, que é mesmo assim, e a questão de ter alguém de confiança para ensinar. Acho que aqui deixaste aqui bons insights para quem nos está a ouvir agora ou para quem nos vai ouvir depois, porque depois vou pôr isto no YouTube. Portanto, quem quiser assistir pode assistir, ou fica aqui no Instagram também, no meu e no teu, portanto, pode sempre assistir. E eu acho que estes são uns grandes tópicos nos dias de hoje e os desafios da tecnologia. Agora, portanto, nós, a 5 minutos de terminar, eu vou-te fazer 2 perguntas. Quais estratégias que recomendas para o uso equilibrado? Já foste dizendo algumas, ok? Nomeadamente a questão de tempo, gerir o Exato, tempo. sim. Então, e como é que tu te sugerias? Como Sim. é que tu sugerias? Bom, o tempo eu posso falar dos meus rituais, não é? E o que eu recomendo também para as famílias.
A partir das 19 horas, das 7 horas da noite, eu já reduzo o uso das telas. Então, o mais tardar que você vai receber uma mensagem minha vai ser às 8 da noite. Depois disso, eu fecho completamente meu celular. É difícil? É. Os primeiros dias é muito complicado, porque tá 10 horas da noite, todo mundo, né, teclando e é a hora quente, não é? Todo mundo quer falar 10 horas da noite, parece. Mas a exposição à luz azul é extremamente prejudicial para a saúde, primeiro dos olhos e segundo para a liberação de melatonina. Né? Então, isso gera insônia e tudo. Então, eu tenho alta sensibilidade, então eu tiro as telas, né? E aí, os celulares e computadores são todos carregados longe da cama. Isso é muito importante. Né? Outro Diga-nos uma coisa, porque é que se eu tiver o telemóvel, o celular, a carregar, está a carregar só, ao pé da cama, porque é que isso interfere? Qual é o problema? Mesmo que esteja em modo avião, existe algum problema? os pesquisadores dizem que ele gera ali radiação, não é? Não sei. Essa não é a minha área, tá? Então, assim, eu só vi que eles recomendaram de não deixar ali carregando, porque tá gerando energia e tudo, esquentando. Então, foi a recomendação que eu recebi. Eu não sei se foi no nosso curso ou não. Eu acho que o próprio, ou seja, o teu próprio inconsciente, tu quando te deitas sabes o que é que está à volta, por isso é que às vezes acordas de noite e vais a palpar e sabes onde Ah, é que as coisas. se ele inclusive estiver, não é, com as notificações e tudo, com certeza vai ficar bipando e você não vai dormir. Isso é fato, né? Eu já estou a falar como lá de avião colocado, ou seja, que tu não Uhum. ouves notificações, mas só o facto de ele estar ali próximo, a probabilidade e o teu inconsciente já sabe que ele lá está. E aí te deixa em modo de alerta, né? Na verdade, Dália, é uma ótima pergunta. Eu vou pesquisar direitinho para saber, porque essas eram as recomendações, não é, da ONU sobre, né, manter saúde e tudo. Ah, mas eu vou pesquisar e te mando sim. E bom, continuando, né? Práticas, quais são então as tuas práticas? Partilha pelo menos 3 práticas que tu usas no teu dia a dia para elevar os teus níveis de bem-estar. Quanto às tecnologias, já disseste, já foi claro. Ponto número 1. A partir de uma determinada hora, 7, 8 horas da noite, reduz o consumo das telas e a partir de uma determinada hora não é reduz, é zero tela. Uhum, Seja sim. dormir, seja. Esta é uma das tuas dicas e que realmente contribui para trabalhar e fazer manutenção do teu bem-estar. Outra, Para o bem-estar especificamente, sem envolver tecnologia, eu trabalho completamente remoto, né? Totalmente remoto. Então, a minha rotina ela é um pouco diferente, né, talvez dos espectadores. Então, exercício físico. Então, eu faço 1 hora de exercício físico pela manhã, assim que acordo, saio, faço yoga ou corrida. E durante o dia também faço várias pausas para meditar, para cobrir a saúde dos olhos e também pausas de exercício físico curtas. E de noite saio também para o ginásio, para academia, né, novamente. Aí eu fico entre 1 hora e meia ou 2 horas e meia para poder manter o físico, porque se você está no modelo de teletrabalho, significa que você está com um sedentarismo extremo. Então você tem que se movimentar muito mais intencionalmente. Então esse é um ponto, né? E outra, por exemplo, você pediu três, né? A outra, eu retirei o glúten da minha dieta. Tem muitas pessoas que não têm problema algum com glúten, mas para mim ele me gera muita confusão, eu fico muito cansada, me gera ansiedade. Então eu retirei o glúten e vários especialistas da área da felicidade, o próprio professor Tal, ele também não come glúten, então fez uma boa diferença para mim. E a outra é meditação. Esse fim de semana mesmo eu estava fazendo um retiro de silêncio, eu fiquei o final de semana todo em silêncio, né, meditando, e ajuda muito a manter a calma, a paz de espírito.
né, para lidar com tantas, tantas coisas, né, que aparecem pra gente. E com tanta informação que vem, não é? Então Exato, fazer um detox de silêncio rejuvenesce, é isso, é exato, revigorante, é isso. exato. Sim. É Boa! claro que não estou falando, ó, pessoas, né, para ser feliz, sigam isso, não é isso. A gente tem que encontrar o que serve para cada um. Para mim, isso tem funcionado muito bem, mas no geral é isso: meditação, boa alimentação e exercício físico. Isto é importante e eu faço. Há duas, três perguntas que eu faço sempre aos meus convidados. O que é a sua definição de felicidade e quais são as práticas que utiliza para aumentar o seu bem-estar? Porquê? Porque exatamente por aquilo que tu disseste, há umas práticas que podem funcionar melhor com as pessoas, há outras que não. Mas quanto mais opções nós tivermos e mais opções nós ouvirmos, mais podemos experimentar e ver qual é que é aquela que se encaixa em nós. E é este o Exatamente. objetivo, um dos objetivos da EP Talks, é ajudar as pessoas a terem várias formas que as pessoas vão usando para potenciar os seus níveis de felicidade, ou pelo menos mantê-los, para poderem experimentar e ver quais é que são aquelas que funcionam com elas. Isto, portanto, tu, como bens da área mesmo de psicologia positiva, nós vamos ouvir, eu vou já ver o que é que eu posso ir tirando de glúten, que ainda não tirei tudo, que é para começar a fazer isso. Isto já estava aqui na minha cabeça. Agora, com a conversa que tive contigo, vou entrar por aí. É o meu próximo passo. Sim. Bom, está terminado. Eu quero te agradecer mais uma vez, Belinda, pela tua presença. Foi espetacular. Eu acho que este panorama que tu deste das 4 faixas, digamos assim, etárias, da faixas da vida, desde os pequeninos aos jovens, aos adultos e às pessoas da terceira idade, a questão das tecnologias e quais os desafios em cada uma destas dimensões, sem dúvida nenhuma, é um problema, é um desafio que nós temos no presente e que temos que ter consciência para conseguir lidar com ele. E a consciência é o primeiro passo. E depois aí começar com pequenas ações, com pequenos hábitos, esforço. Esforço intencional para se conseguir melhorar dia após dia. Bom, antes de terminar, e eu despeço-me agradecendo mais uma vez à minha querida Blenda, que está no meu coração, Obrigada, querida. que é para a gente ir almoçar antes de tu ires outra vez para outro país, que agora aproveitar que estás cá em Portugal. Depois, quero dizer que continuam abertas as inscrições da Happy Journey. A Happy Journey é uma jornada dos caminhos da felicidade que vai iniciar no dia 19 de outubro. É feita exatamente teórico-prática com base no modelo que eu e a Belinda estudámos, o Albini e o modelo Spire, e portanto, quem realmente quiser aprender e aprofundar e compreender para depois reconhecer, aceitar e começar a fazer determinadas práticas de felicidade e bem-estar, inscreva-se que ainda está a tempo. Ok? Belinda, um beijinho muito grande e até breve. Beijinho, Obrigada por tudo. querida. Tudo de bom para você, viu? Desejo sucesso para você nessa nova empreitada, né, do Happier, da Jornada da Felicidade. E agradeço novamente o convite. Foi maravilhoso estar com você hoje. Obrigada, amor. Igualmente. Obrigada. Um Pessoas, beijinho. participado, aos participantes. Quem viu, muito obrigada por estarem connosco. Quem vai ver ainda, que corram tudo bem e que tenham sumo daqui e que apliquem no vosso dia a dia. Muito obrigada e boa noite. Obrigada. Boa noite.